Bem-vindos à nossa aula. Vamos, como sempre, né? Eu passei uma atividade para vocês e o início da aula geralmente eu dedico um tempo para justamente fazermos uma breve correção sobre o que foi a atividade anterior, certo? E basicamente o que eu trabalhei com vocês foi sobre a Revolução Industrial. Então, no contexto da Revolução Industrial, o que é discutido é justamente essa intensificação na forma de produzir, né? Essa modificação que aconteceu no processo produtivo, em que o homem ele deixa de produzir de forma artesanal e passa a produzir em larga escala. As transformações sociais que isso provocou, né? E consequentemente a gente hoje traz sempre também uma abordagem ambiental, o impacto que aquela revolução industrial ela trouxe, porque quando a revolução industrial ela aconteceu, né, não existia uma preocupação, uma consciência a respeito do meio ambiente. Então as indústrias elas poluíam muito e não existia um controle sobre essa problemática ambiental. Foi necessário, na realidade, surgirem os problemas ambientais para começarem a cobrar, né, uma adequação das indústrias ao aspecto ambiental. Da mesma forma, foi necessário também toda uma questão de lutas trabalhistas, né, pelo reconhecimento de direitos, porque até então não existia uma legislação que protegesse o trabalhador. Então, intensas transformações, né, sociais e econômicas, ela ocorreu com a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, ela, como eu disse na aula anterior, ela ocorreu no século XVIII e provocou toda uma série de mudanças no mundo, eu posso dizer. Não apenas só no país que foi o modelo, que foi a Inglaterra. Não. Essa Revolução Industrial ela vai impactar o mundo. E a produção, o modelo, né, da produção, ela ficou muito diversificada, que era a modificação que aconteceu justamente do manufatureiro para o fabril, certo? Então você tem aqui, ó, na primeira imagem, uma das questões aí, né, é justamente sobre a questão do ambiente, né, do ambiente onde se trabalhava. E você tem aqui na primeira imagem, né, a indústria têxtil. Na página 108 você tem essa imagem e na página 109 você tem a indústria têxtil também, só que em um ambiente industrial. Então, voltando lá para 108, né, nós temos a questão, né, de uma produção, nessa primeira imagem, né, representa a produção têxtil, certo? Só que de forma artesanal. As pessoas trabalhando, né, de forma de cooperativa e não existia aqui um padrão, né, produtivo em série. Não. Né? O que você vê aqui é basicamente algumas mulheres, nesse contexto, um ambiente familiar, provavelmente improvisado. Então, nada que remeta a uma ideia de indústria, de manufatura, certo?
Isso aqui muito mais era para atender às necessidades locais, certo? E em algumas famílias, com certeza, isso aqui também era uma fonte de renda, mas nada em grande escala, na busca de uma grande lucratividade. Então a produção era realizada nas casas dos artesãos, pequenas oficinas, lugares onde ficavam instalados equipamentos, né, e matéria-prima, né, que era estocada. As máquinas eram rudimentares, usadas em processos simples e necessitavam, né, da força humana, né? O trabalho nas manufaturas, por ser em grande parte realizado em ambiente doméstico, era feito apenas, muitas vezes, por membros da própria família. Então, veja aqui. Com as mudanças decorrentes da Revolução Industrial, foram desenvolvidas na Inglaterra grandes fábricas que se caracterizaram sobretudo pela introdução, de máquinas na etapa de produção. Essa nova forma de organização produtiva priorizava a especialização do trabalhador, a produção em larga escala, o menor custo, atendimento do mercado consumidor mais amplo. Veja só, aqui está, né, a nova indústria. Veja aí, certo? Então descreva a primeira questão, né? Essas respostas são muito pessoais, mas dá para o aluno responder um aspecto dando uma ideia mais geral. Descreva a fábrica representada na imagem acima, essa daqui. Qual é a atividade produtiva que está sendo desenvolvida? Então, o aluno vai colocar, né? A imagem é uma imagem de uma indústria têxtil, certo? Indústria têxtil, em que ela foi modelo da primeira Revolução Industrial. E a atividade produtiva, né, é a produção de tecidos, né, de forma industrial, em larga escala. Então, basicamente a resposta é essa. Você vai parando, né, o vídeo e pode ir anotando. B. Como é estruturado o processo produtivo em um sistema fabril? Cite elementos, né, da imagem. Então, o processo fabril, a produção, ela ocorre pela utilização de máquinas que aumenta a produtividade, né? Existe uma divisão do trabalho em que cada funcionário desenvolve uma atividade para completar a produção, né? Dessa forma, tem um aumento na produtividade, na capacidade de produção, que é transformado em lucro. Ponto. E aí a letra C, né? Observe os ambientes de trabalho retratados nas duas imagens e caracterize cada um deles, né, quanto ao espaço físico e às condições de trabalho. Bom, na primeira imagem, aquela imagem da página 108, a produção retrata uma produção artesanal, em que era realizada em um ambiente familiar. A produção geralmente era realizada por membros de uma única família e o trabalhador ele era responsável por todas as fases da produção. Todas as fases da produção. Na segunda imagem é um ambiente industrial,
em que ocorre a utilização de máquinas mais complexas, que aumenta a produtividade, né, e permite uma maior lucratividade. Só isso. Certo, gente? Bom, a letra D aí vocês vão elaborar um pequeno texto, né? Então aí é bem pessoal. Na realidade, vocês vão recorrer àqueles argumentos que eu faço para vocês, né? Retratando onde aconteceu a primeira Revolução Industrial, por que aconteceu, respondendo essas situações. Né? A evolução, né, que aconteceu na forma de produzir. Então, tudo isso aí você vai retratar nesse pequeno texto. Bom, então vamos voltar aqui. Eu vou voltar aqui para a página 150. Peraí, só um instante. Pronto, aqui no livro de vocês é a página pronto, terminou aqui, né? Página 103, né, em que eu destaquei a forma em que viviam os trabalhadores, né? Eram geralmente os trabalhadores do século XVIII, eles viviam em condições insalubres, né, ambientes coletivos. Então, era um ambiente muito difícil de se trabalhar. E o trabalhador, por receber uma quantidade, um salário, né, pouco expressivo, ele praticamente não tinha grandes luxos, né? Praticamente não tinha, a gente pode dizer. Geralmente morava próximo das fábricas, aquele ambiente mais sujo, né? E justamente também permitia o controle do patrão sobre o funcionário. Uma situação completamente oposta era a vida do burguês. O burguês, ele tinha uma qualidade de vida bem melhor mesmo, para não dizer infinitamente melhor. Primeiro ponto, onde o burguês morava, que era o dono das fábricas, né? Geralmente ele morava em um ambiente, uma casa luxuosa, né, distante, né, daquelas condições insalubres das fábricas. Então geralmente era em bairros luxuosos, onde tinha outras mansões. O dia a dia da família burguesa era marcado basicamente por compromissos sociais, jantares, festas, óperas, basicamente, né, uma vida muito regada a luxos. Então você tem aqui, ó, uma imagem da família burguesa. Um instante aqui, desculpa. Tem aqui uma imagem da família burguesa, né? Enquanto que as mulheres discutem, leem, né? Outras praticam música clássica. Então, quer dizer, era uma vida basicamente de luxos e de um ambiente voltado muito para o lado intelectual, né? Intelectual. O que deve ser enfatizado é que o capitalismo, né, ele avançou muito nessa era industrial. Com a industrialização, né, ocorreu o desenvolvimento também, certo? De outros países que posteriormente também se tornaram industrializados. França, Alemanha, Estados Unidos, Japão. A primeira revolução ela vai acontecer na Inglaterra, mas ela vai servir de referência para outros países, certo? E o capitalismo ele se fortalece muito.
E cada vez mais, né, os países que dominam a indústria, eles vão se fortalecer, se tornar potência, o que leva a sua influência além de suas fronteiras. No caso, ele vai dominar outros países pelo famoso processo de colonização, neocolonialismo, como ficou conhecido no século XIX. Um exemplo, né, é que você tem a conhecida Guerra do Ópio, que aconteceu na China, entre China e Inglaterra. Então, no início do século XIX, né, o Império Chinês passava por um período de estabilidade política e econômica. Sua indústria tradicional produzia, entre outros produtos, né, seda, fios de algodão, porcelana e chá. Se você observar aqui, esses produtos são muito parecidos com o que os ingleses fornecem. Enquanto na Europa, particularmente na Inglaterra, o processo de industrialização avançava, a China permanecia fechada ao mercado estrangeiro. A China, ela não queria contato, ela era um grande território, tinha uma grande população, permanecia ali, não queria contato com o mundo ocidental, restringindo o comércio com os ocidentais e em algumas feitorias litorâneas, né, na região de Cantão, essa era praticamente inexistente, esse contato. Os ingleses, que tinham um comércio fortemente estabelecido com a Índia, já ali na Ásia, né, os ingleses já dominavam partes ali da Índia, desejavam abrir um mercado chinês para suas mercadorias, mas a aceitação de seus produtos pelos chineses era muito baixa, né? E dessa forma os ingleses passaram a se dedicar ao tráfico de ópio. O ópio, pessoal, era uma droga, cujo consumo se disseminou entre a população da China. Então, quando o governo chinês ele percebeu esse problema, né, droga é um problema também de saúde pública. E aí, o que o governo chinês fez? O governo chinês teve uma reação imediata. Primeiro, proibiu o comércio de ópio, né, depois apreendeu, né, a droga e destruiu. Certo? Com isso, tiveram início os conflitos, né, isso atingiu os interesses ingleses, e aí teve conflitos, né, que durou aí de 1839 a 1860, que ficou conhecido como Guerra do Ópio, enfrentamento entre forças inglesas e chinesas. Nesse conflito, os ingleses saíram vencedores, né, e os chineses tiveram então que pagar, né, pesadas indenizações, né, e abrir seus principais portos para o comércio inglês. Ou seja, com a luta aí, né, os ingleses tiveram então o álibi perfeito, né? Com o comércio do ópio, os ingleses alegaram que teve prejuízo quando os chineses apreenderam o ópio, né? Iniciou uma campanha militar que eles venceram, os ingleses venceram, e com isso eles tiveram que exigir, né, puderam exigir que os chineses abrissem o seu mercado para os produtos ingleses. Inclusive, pessoal, até o ano de 1997, né, 1997, a ilha de Hong Kong, né, pertencia aos ingleses. Foi devolvida em 97 a ilha de Hong Kong. Né? E até hoje, para vocês terem uma ideia, Hong Kong ela tem uma autonomia, ela é conhecida como uma província chinesa, né? Mas Hong Kong tem uma autonomia, né, administrativa dos chineses. Inclusive, até ano passado teve várias manifestações da população do Hong Kong que não queria aceitar, né, a forma de governo chinês, que nós sabemos, né, que a forma de governo chinês é uma forma não democrática, não é democrática. E aí teve enfrentamentos nesse período.
Tudo começou então com a famosa Guerra do Ópio. Está aí então a quadro, né? Porto de Cantão, na China, durante a Guerra do Ópio. Bom, para vocês terem uma ideia, né, de como é que ficou o ambiente também começou a mudar com a Revolução Industrial. E aí, né, você tem aí a cidade de Sheffield, né, que era uma área industrial no século XIX. E aí você vê, só em observar as imagens, né, nós já passamos a ter algumas características. O ambiente urbano, ele começou a mudar, né? Antes, se vocês pegassem uma imagem de uma cidade medieval, a principal construção que se destacava, né, era a catedral, né? Mas, com o advento da industrialização, observe que o ambiente urbano passou a ser dominado por chaminés de fábricas. Então, nós podemos observar também o ambiente poluído, né? Começa a ficar cada vez mais poluído. A formação dessa malha urbana, devido justamente o crescimento da população vindo do campo, que ficou conhecido como êxodo rural, e a estrutura dessas cidades, como era. Então, geralmente você tinha aí o aspecto, né, de modernidade que estava chegando. Quando eu digo aqui modernidade, pessoal, entendam que a indústria ela era um avanço tecnológico também. Não significa dizer que ela só veio para o bem, né? Também existiram aspectos que a gente tem que levar em conta, né? A poluição. Nem sempre essas inovações ela tem também preços, né? O preço social, ambiental. E aí como era a estrutura dessas cidades? Então você tem aí, ó, lampião a gás, como era feita a iluminação, né? Geralmente esses lampiões eram feitos com a iluminação, era por meio do óleo da baleia, né? Que não era muito eficiente, né? Nessa época aí não tinham ainda utilizado ainda o petróleo, descoberto o petróleo. O moderno convivia ainda com o arcaico, né? Como por exemplo, você tinha aí grande parte do transporte feito dentro da cidade ainda era por carroças, né? Mas esse ambiente começava a mudar, né? Já estava chegando as locomotivas, que traziam uma grande quantidade de produtos, né? Transportavam uma grande quantidade de produtos de uma região para outra, de áreas produtivas para áreas consumidoras. Não é à toa que as locomotivas tinham o apelido, né, passaram a ser conhecidas como o cavalo de aço, o cavalo de vapor, né, que era justamente estar substituindo as carroças, né. O investimento no setor de transporte foi fundamental para o sucesso da Revolução Industrial. A Inglaterra, né, é um país pequeno, chega nem perto do Brasil em território. E aí, em 1850, a Inglaterra ela já tinha mais de 10 mil quilômetros de linha férrea, justamente permitindo a interligação de áreas produtivas, de fontes de matéria-prima, tudo isso para dar uma maior articulação. E não só ferrovias, mas também canais fluviais, as conhecidas hidrovias, que também permitiam o transporte de barcaças, navios, que chegavam, como você vê aqui, ó, canais que permitiam a chegada de produtos, como também a saída. Nessa produção começa a se formar então também o aspecto do espaço, né? As moradias dos operários, os bairros operários, que era marcado geralmente, né, por um ambiente mais, que eu poderia dizer, um aspecto mais debilitado,
não tinha grandes luxos nessas casas, era um ambiente simples, geralmente próximo das fábricas, onde justamente ali permitia uma certa facilidade, né, entre o trabalhador dele sair de sua casa e ir para onde ele trabalhava. Esse texto aqui eu já discuti com vocês. Vamos avançar um pouco. Então você tem aqui a discussão sobre a divisão do trabalho nas fábricas. Um dos autores que mais vai destacar essa divisão do trabalho vai ser Smith, Adam Smith. Então ele vai mostrar, né, em suas obras o benefício, né, que ele vai mostrar, é porque Smith ele era um liberal. Então ele vai defender justamente essa divisão que, segundo ele, aumentou a produtividade e a produção de riqueza. Então ele tenta vender essa ideia, né? Vocês têm que ver o viés político do autor também, né? E aí a especialização das fábricas, especialização do trabalho, para aumentar a sua lucratividade, as indústrias buscam organizar cada vez mais o sistema de trabalho fabril, acelerando o ritmo da produção e diminuindo, consequentemente, os custos. Essa é a grande equação que deve existir em um processo produtivo. Como, né, aumentar a produção e diminuir os custos. Porque tudo isso aí é o que a gente conhece como lucro, né? Então a organização do trabalho nas fábricas passou a impor uma rígida rotina aos operários, promovendo uma maior especialização do trabalho. Se antes um artesão conhecia todas as etapas da produção de um artigo, muitas vezes realizando sozinho cada uma delas, no sistema fabril o operário passa cada vez mais a executar a mesma tarefa. Né? Repetidas vezes, especializando-se em uma única etapa da produção. O texto a seguir aborda a visão do filósofo Smith, né, Adam Smith, sobre o sistema de trabalho fabril. Observe aqui que ele vai descrever a produção de alfinetes. Olha aí. Um homem estica o arame, o outro o endireita, um terceiro corta-o, um quarto o aponta, o quinto achata na extremidade em que ficará a cabeça. Para fazer a cabeça são necessárias 2 ou 3 operações diferentes. Fabricá-los é uma tarefa peculiar. Branqueá-los é outra. É uma verdadeira arte. Também espetá-los no papel. Vi pequenas fábricas dessas onde trabalhavam apenas 10 homens, alguns deles realizando 2 ou 3 operações diferentes. Esses homens podiam, quando se esforçavam, fabricar cerca de 5 quilos de alfinetes por dia. Percebe aqui, gente? Smith está dizendo aqui 5 quilos de alfinetes com essa divisão de trabalho, esses homens conseguiam fazer, né? Aí ele vai dar a produtividade. Em 1 quilo de alfinete, há uns 8.000 alfinetes de tamanho médio. Essas 10 pessoas, portanto, poderiam, ao todo, produzir cerca de 80.000 alfinetes em um dia. Mas se trabalhassem separados, independentes, com certeza, cada qual não produziria 20
talvez nenhum alfinete por dia. Ele está mostrando aqui que a divisão do trabalho, ela permitiu uma aceleração na produtividade. Então, esses 10 homens aqui, eles conseguiam produzir, né, em total, em peso, né, cerca de 5 quilos de alfinete. Isso corresponderia, né, a cada quilo de alfinete, né, corresponderia a 8.000 alfinetes. Então, você multiplica isso aí, né? Então, quer dizer, e no fim do dia, esses camaradas, eles conseguiam aí uma média de 80.000 alfinetes, a produção deles diária. Tudo isso, segundo Smith, só conseguiu ser atingido graças à divisão, porque cada um fazia uma parte da produção o mais rápido possível, né? E, segundo ele, se essa mesma situação fosse invertida e o trabalhador ele fosse responsável por todas as etapas, não acontecesse essa divisão, como ele coloca aqui no início do texto, um homem estica, o outro endireita. Se não acontecesse essa divisão, o que ia acontecer? A produtividade cairia, né? Então, segundo Smith, aí esse pessoal não conseguiria nem sequer 20.000 alfinetes por dia. Tá aqui, ó, uma cédula, né? Cédula inglesa. Que você tem aqui Adam Smith. Então, os ingleses utilizam a libra, né? A moeda inglesa, a libra esterlina. E eles colocaram aqui a imagem de Adam Smith e aqui, né, você tem aqui uma imagem, né, da divisão do trabalho, que é explicado nesse texto. Bom, pessoal, então vocês vão fazer uma questão que eu vou passar agora para vocês. Olhem lá no SIGEDUC, que já está postada a atividade. Tá bom? Então, tenham todos um bom dia. Até a próxima. Valeu!